Oi, pessoal, testando aqui. Vamos lá ver se esse áudio tá funcionando. O pessoal chegando aí também. Quem for chegando aí me avisa se o áudio tá rolando, né? Deixa eu ver aqui. Aê, Eide. Tudo bem, querido? Quanto tempo? Tô aqui aguardando para ver se o áudio tá funcionando legal, esperar um pouquinho o pessoal chegar também. E hoje a gente vai fazer uma entrevista, né, um bate-papo com a assistente de câmera Gabi Akashi. Então, logo mais ela aparece aí. Então, vamos chegando aí, pessoal. Está aqui. Deixa eu ver. Guardando as pessoas chegarem. E aí, Eide, tá me ouvindo? Oi, Gabi. Vamos aguardar um pouquinho aqui o pessoal chegar. Dentro de instante eu já te adiciono, tá, Gabi? Só me avisa se o som tá funcionando aí também pra vocês. Ai, desculpa, gente. Tá tranquilo? Beleza? Bacana, desculpa aí as tosses. Vou te adicionar aqui, tá, Gabi? Pera aí. Oiê, Oi, Gabi, tudo bem? tudo bom e vocês? Tudo certo. A gente vai dando um tempinho aqui. Pera aí, que tá dando retorno. Deixa eu só ver o que que é, pera aí. Tá vindo do céu, será? Ih, eu tô de fone, será que tem algum Ah, retorno? eu Quer que eu desliguei. tire? Não, pera Vou aí, deixa eu testar ver. se... É que tá dando um retorno aqui pra mim. Eita, que aflição. Tem fone Deixa eu melhora? ver. Deixa eu ver. Acha? Você tá me ouvindo? Oi, som? Sim, eu te ouço, você me ouve? Ah, melhorou. Ah, então tá bom. Então vamos sem Mas fone. então tá bom. Esperando um pouquinho o pessoal chegar aí, e aí a gente já vai começando. Tá frio Tá aí? bom. Ai, um pouquinho. Bom, frio bom. Eu Eu moro gosto. no, eu moro bem alto aqui, bem na saída da Imigrantes, né? E aqui pega um vento bem forte, assim, do litoral. Nossa, aqui é frio demais. Mas sobrevivendo, né? Então vamos Ah, lá. sim. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai trazendo as informações. Gabi, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. É bem bacana ter você, como veio a Anaí também, depois veio o Lute, o Marcinho Melo ia fazer comigo também, acabou tendo um imprevisto no dia, acabou não conseguindo. E Uhum. tem outras pessoas que vão vindo aí conforme a gente vai conversando, para conversar a jornada de cada uma dessas pessoas que se aventuraram ir para o cinema, para o audiovisual, que é uma profissão que todo mundo olha assim com olhos bem enfeitiçados, mas tem um desafio aí no processo de fazer acontecer, né? Então, eu vou falar um pouquinho da Gabi aqui, né? A Gabi é formada em audiovisual pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, ECA USP, né?
e tem especialização em fotografia. Essa especialização no próprio curso, Gabi, como é que é? Isso, na faculdade que eu fiz, a gente podia escolher, a gente chamava de ênfases, né? Duas ênfases Ah, tá. por Entendi. faculdade. E uma das que eu fiz foi fotografia. Ah, legal. Eu fiz comunicação também, só que na minha faculdade não tinha fotografia, audiovisual. Eu acabei fazendo jornalismo, né, na época. Depois que eu vim morar em São Paulo, fiz audiovisual. Mas legal. E Gabi, depois que você saiu da faculdade, assim, aliás, antes de você fazer faculdade, como é que foi a sua jornada para você decidir que era isso que você queria fazer, que você queria trabalhar com audiovisual, com fotografia? Você, quando chegou na faculdade, você já tinha certeza ou você foi por alguma aventura e chegou lá e falou, putz, é isso mesmo? Bom, eu comecei a trabalhar com audiovisual, na verdade, antes da faculdade. Eu Tá. comecei a trabalhar com uns 15, 16 anos, porque eu fiz um colégio técnico integrado com o ensino médio, né? Ah, tá. E sim, e eu fiz ensino técnico no Liceu de Artes e Ofícios. E bem no ano que eu Tá. prestei o vestibulinho, né, essas provas que eles têm para colégio técnico, o liceu abriu um curso de produção multimídia, que eles Ah, chamavam. que legal. Que é a junção de design com audiovisual. Entendi. Então, até essa cobrança que as pessoas sentem para começar uma faculdade, já você tem que decidir o que você tem que fazer, Decidi, né? né, para o resto da sua vida e não tem que tomar esse passo. De certa forma, eu já tinha, eu pude tomar essa decisão de uma forma um pouco mais tranquila, assim, porque eu tive esses 3 anos de ensino técnico antes. Entendi. E aí, mas aí quando você passou no curso de multimídia, porque tem várias, como você falou, tem designer, não sei quais as matérias, mas passava pelas várias mídias, né? Ali você teve certeza do que você queria era fotografia, audiovisual, como é que foi isso? Puxa, lá no liceu era isso. Eles era um curso que juntava design com audiovisual. A gente tinha uma série de matérias que iam desde, enfim, pequenos experimentos com jornalismo, né, com desenho. E em algum, eu entrei no curso porque eu sempre gostei muito de desenhar. E em algum momento eu me identifiquei com um professor lá do curso que ele veio do cinema, ele trabalhava como produtor e E eu entendi em algum momento que eu curtia esse lance visual, mas que eu queria também contar uma história. Tá. E esse professor me incentivou bastante. Enfim, ele também tinha cursado ECA, né? Também cursou USP. E ele falou: Olha, não sei, acho que tem tudo a ver com você, dá uma olhada no curso. E aí eu fui me informar, fui atrás da grade de aulas, eu falei, acho que eu vou tentar isso aí. Acho que já estou com o pezinho aqui, tô curtindo no que eu estou trabalhando, o que eu estou vendo e seguir. Entendi. E quando você fez a faculdade, você teve esse direcionamento, assim, legal que você teve esse professor que já te orientou ali, né? Mas depois, quando você fez a faculdade, você conseguiu ver, assim, que lugar você queria atuar do cinema, né? Se você tem mais clareza, tipo, será que eu vou para o roteiro? Será que eu vou para a produção? Será que eu vou ser assistente de câmera? A faculdade te dava bastante essa informação, porque teve pessoas que eu conversei, e até a minha faculdade mesmo, você não tinha noção da profundidade que tinha dos departamentos na área do cinema e do audiovisual, né? Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho disso. Puxa, é que eu tive uma jornada um pouco tortuosa, assim, nesse sentido, porque eu sempre fui próxima de fotografia, sempre gostei, meu pai fotografava em casa, Ah, que legal. e eu falava, eu curto isso, acho massa. Mas quando eu entrei na faculdade, eu entendi todo um outro mundo que tinha.
né? Eles conseguiam mostrar, como era uma faculdade específica de audiovisual, eles conseguiam dividir bem, assim, o que que é roteiro, o que é som direto. Foi realmente um panorama bem interessante de experimentação, assim, esse meu período de faculdade. E em algum momento eu falei, não, talvez não seja nada disso. E comecei as primeiras especializações que eu fechei na faculdade foram som e roteiro, por Ah, tá. exemplo. Pra ter uma ideia, eu falei, não, acho que isso de câmera não tá com nada. Fiquei muito interessada pela parte de som Tá. e, na verdade, quando eu comecei a trabalhar na faculdade, eu comecei a trabalhar com isso. Eu comecei a trabalhar como assistente de som, como microfonista. Tá. Enfim, Iniciou. Iniciou pelo e áudio. E aí sim, foi seguindo. E aí quando. exatamente. E vocês tinham a obrigatoriedade de estágio, assim? Como é que era? Era um estágio na faculdade? Como é que funcionava isso? Não, na faculdade eles não tinham. Até tinha matéria de estágio, só que não era uma obrigatória, era um negócio até fácil de cumprir, assim, na verdade. Na época que eu estava cursando, a opção que se abriu para mim de estágio foi fazer pesquisa, na verdade. Eu fiz uma iniciação científica dentro da Tá. minha faculdade, estudando um acervo de fotografias do Instituto Nacional de Cinema, Legal. entre 1955 e 1961. Então, Legal. Bacana. também é um outro caminho também. É isso, foi bom esse período de faculdade porque eu tinha curiosidade sobre muitas áreas, não sabia direito para onde ir, eu pude experimentar tudo isso, sabe? Certo. Tá certo, tem que experimentar mesmo. E aí tinha pezinho no acadêmico aí, né? Com essa pesquisa científica, né? Sim, sim, total. E Gabi, e aí a partir disso, como é que você se inseriu na área? Assim, como é que foi esse caminho aí para você? Uhum. Especificamente me inseri em fotografia. Eu acho que isso aconteceu muito por causa da faculdade também. Eu consegui, que nem você tem falado nas últimas lives, tem muito uma coisa cara de pau, uma coisa muito de contato, etc, né? Sim. E eu acho que a faculdade é um ambiente interessante por isso também. Te proporciona entrar em contato com um monte de gente que está experimentando e você falar, quero tentar isso aqui, você vai, conversa com a pessoa. Eu comecei com a área de imagem na faculdade quando eu fui ajudar uns veteranos a fazer um curta e eles falaram, precisa de gente para assistência de elétrica. Você tá afim? Eu Top. falei, nossa, pô, vamos. E, e aí, o chefe de elétrica que fez o curta era um chefe de elétrica que trabalhava no mercado e a Tá. gente se curtiu, eu fazia muita pergunta também. Ele falou, vou te levar para um trabalho fora. E aí eu comecei a trabalhar como assistente de elétrica Legal. e fiz alguns trabalhos, a maioria, enfim, DVDs, não cheguei a fazer ficção, mas aí nesse curta que eu fiz assistência de elétrica, o diretor de fotografia, que era um colega meu de faculdade, veterano se formando, já atuava como segundo assistente de câmera no Que ano, mercado. que ano que você se formou? Eu me formei em 2016. Ah, tá. Então, é isso. Na verdade, eu comecei a trabalhar durante a faculdade, né? Esse curta que eu fiz elétrica tal foi no final de 2011. Foi no ano que eu entrei. Tá. Sim. E aí, quando eu estava lá pelo segundo, terceiro ano, o fotógrafo desse curta,
que já era segundo assistente, falou: olha, a gente está precisando de uma estagiária de câmera num longa que eu vou fazer. Você tá afim de participar? E eu falei: nossa, tô, vamos lá. A pessoa aceitava tudo que era proposta, né? Sim, tá certo, né? Nessa época tem que ser assim, a cara de pau, né? Exatamente. E é isso. A real é que eu tinha curiosidade por todas as áreas e falei: ah, quer saber? Vou tentar. Passar por elas, né? Vai passando e vai entendendo onde é o seu lugar também, né? Você já tinha o pé aí com a história da fotografia, mas legal ir conhecendo, né? Para quem tá saindo da faculdade ainda, né? Isso, isso. E aí você foi fazer o estágio. Fui fazer um estágio, era um estágio num longa-metragem, um longa Globo Filmes, razoavelmente grande, duas câmeras, e desse estágio emendei com estágio numa série, e Tá. é isso, comecei a fazer vídeo, e nisso as coisas se embolaram, nunca mais consegui sair de câmera. Ficou. E tá até hoje. Pois E é. deixa eu perguntar, aí quando você fez estágio, você já ficou ali ajudando o pessoal do vídeo assiste ou você estava estagiária, tipo, vou fazer tudo? Como é que era para você, assim? Não, era um estágio especificamente em equipe de câmera, assim, né? Era um estágio bem focado, acho que até pela estrutura do filme, por ser um filme grandão, Globo Filme e tal. E aí eu ficava mais próxima do vídeo e acabava muito próxima dos segundos também. Como era um filme, tinha muitas locações, a gente tinha um caminhão de câmera, o caminhão sempre parava muito longe e tal. Ah, tem uns Eu estagiários seus aqui, ó. é muito engraçado falar, que eu sinto que eu estava fazendo estágio ontem, de repente tem um outro estagiário aí, engraçado. É, tudo bom. Mas aí eu acabei muito próxima dos segundos assistentes nesse filme, na verdade, porque eu virei meio que uma encarregada de baterias. A gente Certo. tinha muito equipamento, monitores, movie, era um dos primeiros movies assim que tinha no mercado, era uma bateria bem tosca assim, né, com uns fiozinhos, assim, parecia uma bomba. E aí eu virei meio que a responsável pelas baterias do filme. Assim, acho que a definição do meu primeiro estágio foi isso. Exatamente isso. E Gabi, e depois disso você acabou ficando bastante tempo no vídeo, né? Quanto tempo você ficou no vídeo? Entre idas e vindas, assim, porque era isso. Às vezes eu tinha que parar um pouco por causa da faculdade, mas eu fiquei num total 5 anos como vídeo assist. Legal. Mas você ficou, você sentiu de ficar nesse lugar por 5 anos? Ou aí entra naquela. A gente até falou um pouquinho, né? Que depois você pode falar um pouquinho da CASP, né? Da Associação dos Assistentes de Câmera, né? Você ficou porque a vida fez com que você fosse ficando 5 anos? Ou porque tinha alguma coisa ligada à associação ou nada a ver, assim? Como é que era? Não, até boa parte da minha carreira de vídeo eu não era associada, eu não estava dentro da CASP. Eu fiquei 5 anos, acho que um pouco foi isso. Eu ia sentindo um pouco a demanda do mercado Tá? e, sei lá, eu também não tinha pressa. A partir do momento que eu decidi me dedicar à carreira de assistente de câmera, eu falei, ah, eu quero querer zerar o jogo, né? É querer fazer aquilo o mais perfeito possível, saber que tá tudo funcionando, que nenhum cabo deu nenhum nó em nenhuma parte do caminho. O sinal chegou, né? Exatamente. E até como aprendizado, assim, esse período no vídeo eu acho que é muito importante, sabe? Eu preenchia boletim de câmera, então eu consegui aprender muito tecnicamente com os fotógrafos que eu trabalhava, assim,
que lente eles gostam mais de usar, como que funciona isso, qual que é a cara do filme, ele usa mais lente angular e chega pertinho, ele usa mais lente telada, em que situação ele coloca qual temperatura de cor. Assim, então, preenchendo o boletim de câmera, fazendo tudo isso, eu conseguia ver ali no meu gravador, né, no meu monitor, e foi um período de aprendizado bem importante, assim. E a partir, é isso, fazendo isso 5 anos, todo dia, tem um momento que a parte operacional fica mais fluida, né? Sim, Você não se preocupa tanto com o nó do cabo, de, ai, de que lado que eu ponho, como que eu enrolo. Vira uma coisa um pouco automática. E eu percebi que eu, como vídeo assiste, eu podia ajudar muito mais meu segundo assistente, os primeiros assistentes com quem eu trabalhava. Eu tive muita sorte de trabalhar com primeiros assistentes muito generosos comigo, muito legal. generosos, e Isso é falavam, importante, né? esse foco é difícil, fica de olho no monitor para mim, me fala o que que você acha. Então, pessoas que aceitavam muito a minha visão dentro da equipe, assim, isso foi muito importante, assim, essa troca com esses assistentes. E até com os fotógrafos, assim, tem alguns fotógrafos, o Jacó, que foi um cara que, o Jacó Solitrenik, né, que é um cara que me adotou muito, assim, no meu começo de carreira, era um cara que chegava do meu lado no vídeo assiste no final do dia e falava, Gabi, qual que foi o plano mais legal do dia? Eu falava, nossa, eu tenho que dar uma resposta e eu tenho que argumentar sobre ela. Então, foi um desenvolvimento de pensamento fotográfico muito legal também, sabe? Sim. E legal que eu vi você no. Eu participo lá do DAFB também, né? E aí eu vi que Uhum. você deu um curso, acho que não sei se foi ano passado, ano retrasado, né? Que era para Sim. algumas meninas de vídeo assiste, você tinha você mais uma pessoa, não lembro quem que era. Eu não consegui estar nesse dia, mas eu assisti algumas coisas de vídeo e achei bem legal o jeito que você traz, assim, parece que alguém te ensinou com tanto carinho que você passa para as pessoas com esse carinho, com esse cuidado, sabe, quando você está ensinando. Tem um talento aí, né? Então, pouco que eu te conheço, assim, eu vi esse cuidado com essa profissão que você tanto vai trabalhando aí, né, nesses 5 anos. E nesse processo todo, Gabi, quando que você decide aí, que, né, que você falou, né? Chega uma hora que você já, o cabo que você que estava enrolando já está automático, já não enrola mais, né? Tem algumas situações ali que são diferentes. E quando que você sentiu que você tinha que ir para virar segundo assistente, que é o que você está hoje, né, atualmente? Isso. Só eu estava lendo aqui as mensagens, a Rafa perguntou do curso do DAFB. A gente fez 2 cursos em 2018. Os dois estão online no YouTube do DAFB, no Facebook do DAFB. O primeiro foi mais voltado para vídeo assiste, e o segundo curso, que foi no SESC, foi sobre assistência de câmera no geral. Legal. Então, estão lá as postagens para quem quiser ver. Sobre esse momento de mudança que você me perguntou, Camila, eu acho que é um pouco isso. Com o tempo, eu estava fazendo o vídeo de um jeito mais automático tal, e eu conseguia chegar mais perto dos segundos assistentes. E chegando mais perto do segundo assistente para ajudar com troca de lente, troca de filtro. Ainda mais nas condições que a gente filma muitas séries hoje em dia, que é um segundo assistente para 2 câmeras, eu acabava conseguindo colar muito para ajudar sempre a câmera B de alguma forma. E, e numa das séries que eu estava fazendo como vídeo, que foi o Samantha, do Netflix, acho que final de 2018, meio de 2018, a primeira assistente da câmera B, que era a Betina, ela decidiu me subir, assim.
na verdade. Ela falou, olha, acho que você já está fazendo isso há um tempo, ela já me conhecia desde que eu era estagiária, e falou, não, acho que você está fazendo isso, você já está num momento de ser segunda, e ela me deu esse incentivo, na verdade. Eu confesso que eu nem tive que me colocar assim, de não, agora eu sou segunda. Isso aconteceu naturalmente. Mudar a chavinha, né? Exatamente. Enfim, acho que quando você vai subindo de cargo, essa mudança deve ficar mais difícil, imagino, sabe? A partir do momento que eu decidi virar primeira, tal, talvez tenha que rolar esse momento de não, agora eu não, eu vou ter que negar trabalhos como segunda para me impor como primeira no mercado. Eu acho que eu tive realmente muita sorte de isso não acontecer na minha transição de vídeo para a segunda. Acho que talvez por eu ter feito vários trabalhos, já ter contato com. Ah, obrigada, Ricardo. Não consegui nem encontrar a reação. Acho que, como eu também já tinha trabalhado com vários primeiros assistentes, a partir do momento que eles viram que eu estava fazendo segunda, outras pessoas também me deram a oportunidade, sabe? Entendi. Então, uma coisa que a gente vê com alguns colegas também e que acontece bastante, na verdade, né? De ter um período de transição que você faz alguns trabalhos de vídeo e faz alguns trabalhos de segundo. Eu tive essa sorte também de já entrar como segunda e desde que eu comecei a fazer segunda foram só trabalhos nessa função. Entendi. Talvez até pelo tempo que eu fiquei de vídeo, né? 5 anos, não sei. Sim. Ô, Gabi, e assim, eu fiz entrevista com outras pessoas, né? E conversando com outros amigos também, porque tem muita gente nessa área que especificamente tem, assim, tem gente que trabalha mais de 20 anos nessa profissão de assistente de câmera, né? Ou virou operador e ficou ali. A pergunta que não quer calar: você quer ser diretora de fotografia? Sim, eu quero ser diretora de fotografia. Eu gosto muito da área, sempre curti muito iluminação no geral, mas ao mesmo tempo eu amo muito ser assistente de câmera. Eu estou realmente degustando cada função que eu faço e não tenho pressa nenhuma assim em virar fotógrafa, na verdade. Entendi. Estou aproveitando para isso, para apurar o olhar, para apurar a técnica, entender cada momento que eu estou passando e, enfim, espero que eventualmente virar fotógrafa. Sim. E aqui, assim, a minha pergunta é para quem está assistindo, assim, que está iniciando, que está se encontrando nessa área, assim, descobrindo essa área, né? O que você pode trazer, assim, do desafio do que é ser videoassiste, do desafio que é ser segundo assistente, sabe? Trazer um pouquinho só essa diferenciação dessa profissão, entendeu? Dessas funções, na verdade. Uhum, tá, deixa eu pensar essa resposta. Bom, eu acho que é isso. O vídeo assiste é a porta de entrada para a equipe de câmera. É uma função que nem eu disse que você tem a chance de aprender muito. É uma posição física mesmo, muito privilegiada dentro do set, porque você está ali entre o set quente, entre a cena, onde estão as câmeras, mas ao mesmo tempo na frente de uma diretora, de uma continuista, entendendo toda essa movimentação que acontece e como as decisões são tomadas, né? Então, acho que é um período importante de observação. Acho que de desafio, enfim, eu acho que eu diria que são desafios que são uma sequência, desde que você vídeo assiste até ser segunda, até ser primeira, assim, na verdade, que é uma questão de conhecimento técnico,
tanto conhecimento em relação ao equipamento, quanto ao set de filmagem, realmente entender essa dinâmica. Acho que um outro desafio é uma questão, talvez até um pouco física, assim, mas não só física da questão do peso, que a gente carrega bastante, mas Bastante. física de você desenvolver um equilíbrio, desenvolver uma agilidade, desenvolver olhar periférico. E um terceiro desafio que é mental mesmo, ser consistente em todos os seus trabalhos, ser atencioso, entender a dificuldade de que Das cada filme relações traz, ali, né? das relações Exatamente. também, né? É. Entender que cada filme é um filme, na verdade, né? Que não tem regra. Então, ter esse jogo de cintura também. Enfim, acho Legal que são... legal esses pilares aí que você traz, né? Dessa coisa da técnica, vamos dizer que o físico está saúde, né? E a coisa da relação com o outro, porque realmente o cinema, não só o cinema em si, mas o audiovisual, quando a gente faz publicidade, cinema, assim, tem os desafios intensos, né? Já fiz, eu peguei uma publicidade uma vez, que a gente teve um problema no meio da gravação e acabou virando quase 24 horas, porque não tinha como remanejar as pessoas, entendeu? Porque tinha acontecido um problema. Então, né, enquanto tinha algumas pessoas estourando, assim, de nervoso, né, estresse, não sei o quê, como que você se coloca naquele lugar ali, estabelecer um equilíbrio mental, não entrar na mesma frequência e tentar se relacionar com aquela equipe ali de um jeito mais saudável, né? Então, Exatamente. são muitas coisas, né? É uma sustentação de vários âmbitos, né? De conhecimento, né? Técnico, de conhecimento físico e emocional para a saúde, e enfim, e outras coisas que vão chegando, né? Sim, sim. Acho que você me perguntou um pouco sobre, para a galera que está começando, que quer entrar na área, assim, também. Acho que é isso. Infelizmente ou felizmente, não sei nem dizer, ainda tem muito uma questão de contatos, assim. Então, é questão de você se mostrar proativo, se mostrar curioso, perguntar o máximo de coisas possíveis para todos os assistentes que você conhecer, fotógrafos. Realmente é um pouco das caras, assim, né? Então, eu acho que eu tive um caminho um pouco não, né? Eu tive um caminho muito privilegiado, assim, de poder fazer colégio Che técnico, de fazer faculdade, e realmente é um momento para conhecer pessoas que é incrível, assim, acho que todos os contatos, boa parte dos contatos profissionais que eu fiz no meu começo de carreira foi nisso, assim. Então, às vezes, para a galera que está começando, é um pouco isso. Caça a galera de faculdade, ou faça faculdade, ou caça a galera que está fazendo curta por aí, sabe? Porque para quem faz curta, toda ajuda é super bem-vinda. E é sim, com um local certeza. de troca, assim, que realmente é difícil achar num set grande, assim, que você tem que chegar e cumprir 12 páginas de roteiro por dia, sabe? Por mais que eu tente ser atenciosa com os meus estagiários, com os meus videoassistes, tem coisa que ali em 12 horas de filmagem por dia não é tempo suficiente para você fazer o trampo e ensinar aquela pessoa também, sabe? Enfim, Sim. por mais que a gente tente muito. Né, fora tudo isso, assim, voltando um pouquinho, o desafio, né, de você entrar, que nem você disse que você teve uma situação privilegiada, né, também você foi se enfiando no estágio ali, no diretor que estava ali, que era o pessoal mais velho, né, você foi se colocando, que é uma das coisas que a gente vem discutindo aqui também, né, como se colocar nesse universo para você criar seu networking, e também depois, quando você entra, como você se manter dentro desse lugar também, né? Porque tudo muda, né? Tudo é uma constante mudança. Os diretores mudam, aparecem novos diretores,
novos diretores de arte de outras áreas, de tudo, né? Sempre está renovando, né? E aí esse desafio de você ir se colocando mesmo, né? Eu até comentei com você, eu tô fazendo essas lives porque a gente contei do documentário. Quando eu entrei, comecei a entrar na área, porque eu venho do jornalismo, eu fui tentando entender essa área e eu não conseguia entender como funcionava, porque na faculdade de audiovisual eu não tinha tanta clareza como é que funcionava esse núcleo de fotografia, né? E aí, com o Uhum. tempo, eu fui batendo cabeça, assim, entendendo o que que era, fui entender isso um pouco mais velha. Hoje eu tô com 37 anos, não sei quantos anos você tem. Mas demorei um pouco, porque eu pesquisava e não tinha. Aí tinha coisas internacionais, né, dos Estados Unidos, tudo que aí você conseguia aprofundar. E aí eu falei, meu, eu vou fazer um documentário sobre isso. Quem são esses profissionais? O que que eles fazem? Tipo o Globo Repórter de sexta-feira. Quem são eles? Como eles vivem? Como eles onde eles dormem? Sabe umas coisas assim? Porque tem uma coisa aí de um percurso, né? De uma jornada mesmo, entendeu? E aí tem as pessoas que querem trabalhar só como técnicos, porque eu já conheci pessoas que querem ser apenas técnicos, mas também tem as pessoas que querem ser fotógrafos, né? Então, como é que é esse caminho? E a cada conversa que eu faço, assim, né, das três outras pessoas que eu vinha conversando, assim, nessas lives, cada um teve uma jornada, né, um caminho, mas também é, elas querem, almejam estar em algum lugar. Então, um quer fotografia, o outro não quer, o outro quer ser diretor geral de filme. E aí, enfim, vou trazendo essas discussões aqui para entender essa jornada de cada um, né? Que está no departamento de fotografia, né? E você Uhum. pensa ser diretora também de filmes, não só de fotografia? Puxa, não, diretora, acho que não. É, realmente, com o tempo, eu fui entendendo que eu curto imagem. Acho que é isso, eu quero contar a história com câmera, assim, até pensando um pouco nessas transições que eu fui fazendo de carreira, né? Fiz um pouquinho de som, trabalhei um pouquinho com animação, não sei o quê, eu fui explorando vários caminhos possíveis. E eu até hoje não sei dizer direito assim por que que eu escolhi a câmera. Uma coisa foi porque foi acontecendo e eu fui um pouco levado por E esse caminho. seu pai te influenciou também, né? Sim, Por esse- sim, é. Alguns conceitos básicos já vinham, eu já ouvia com ele desde criança, assim, né? E isso ele me incentivou bastante nesse sentido, foi ótimo. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguma coisa que é isso, na hora que eu seguro uma câmera, que eu vejo uma lente, dá um frio na barriga que não dava com um gravador de som, que não dava Sim. na frente do computador animando, sabe? O que é esse Então, negócio que deixa a gente abduzido, né? É um negócio de louco isso. é uma curiosidade que não acaba e tem sempre mais coisa para entender e para pesquisar. Então, para os curiosos, é uma fonte que nunca seca mesmo. Verdade. E Gabi, a gente conversando, né, um pouquinho assim sobre a sua história, tudo. Você foi me contando que você participa da ACASP, né, que é a Associação dos Assistentes de Câmera de São Paulo, e que Isso. devido à pandemia, né, se foi isso que eu entendi, você acabou também indo para o Sindicine, né? Eu queria saber um pouquinho como é que você chegou nessa associação, o que que te motivou assim, né, com esse tempo que você tem aí na profissão, como é que foi essa história aí, nesses Aham. lugares, Bom, né? eu passei a conhecer a CASP logo que eu comecei a trabalhar. Acho que esse primeiro filme que eu fiz de estagiária, que eu contei para você, praticamente toda a equipe era da CASP. Então era um Tá. assunto que sempre estava ali no TED, né? A CASP para cá, a CASP para lá. E eu fiquei, tá, mas o que é esse negócio? Eles me explicaram que era uma associação de assistentes de câmera. E eu fiquei sempre com um pouco com isso na cabeça.
tive sorte de trabalhar com assistentes da CASP muito legais, muito generosos, mas ao mesmo tempo eu ouvia algumas histórias de pessoas muito rígidas, muito duras, ou que exigiam uma postura de sete que eu não tinha certeza se eu concordava, na verdade, né? E aí eu Tá. sempre tive muita dúvida, acho que até por isso demorei um bom tempo para me associar, É, até que em algum... até Diga. tô te perguntando porque eu também ouvi, né, muitas coisas nessa coisa da rigidez de sete, né? E aí quando você falou que você era, eu falei, ah, deixa eu perguntar algumas coisinhas. Então, eu sinto que existem, enfim, que nem no mercado, existem profissionais muito diversos dentro da associação, né? Na Sim. verdade. E eu, conversando com um operador de câmera que virou muito amigo meu, eu falei, puxa, mas você acha que vale a pena se associar? Porque eu não concordo com isso, não concordo com a postura de não sei quem. E ele falou, meu, eu acho que é um local de discussão e se você não concorda, aí que você tem que estar dentro mesmo, para você se Legal colocar, esse ponto falar de com o que vista. você não concorda e tentar mudar alguma coisa. Muito bom. E eu acho que foi nesse momento que eu decidi me associar. Eu me associei no final da minha carreira de vídeo assist, quase virando segunda. E a CASP é uma associação de assistentes de câmera dentro do sindicato, né? Tu se Para você se insere. associar ao para você se associar à CASP, você tem que ser sindicalizado. Então, acabei me sindicalizando para entrar na CASP. Ah, entendi. Exatamente, foi meio que esse o caminho. E agora, enfim, com a pandemia, com o coronavírus, a CASP virou um lugar de muita discussão, assim, para a gente, para entender como que a gente vai filmar daqui para frente. E por isso acabou, a gente está em contato com outras associações que ficam dentro do sindicato. E por isso eu acabei me aproximando um pouco do sindicato também, apesar de não ser, enfim, de nenhum conselho do sindicato, nada disso. Entendi. Para quem não sabe, as tabelas de publicidade vêm do Syncine, né? Mais ou menos, o Sindicine, a gente tem a convenção coletiva, né, que rege todo o trabalho de todo mundo. Lá existe uma tabela da convenção coletiva de trabalho, mas é normal as associações terem tabelas referenciais, na verdade, que ela tem uma base nessa convenção coletiva, mas é um valor referência. Entendi. Não, é legal você falar disso também, porque eu também trabalhando na área, sempre tive um certo preconceito de uma coisa que eu também não conhecia, né? Da CASP, né? De falar dessa coisa da rigidez, né? Até um dia eu fui fazer, estava conversando com alguém, e aí essa pessoa falou assim, não, porque no meu set as pessoas não podem usar short. Aí eu falei, caramba, imagina se tiver calor, né? A situação, eu falei, caramba. Então, eu acabei, porque, assim, aí eu falei, depende da situação, acho que não tem problema, né? Tá calor, vou em short, né? E aí, lembrei da CASP, assim, de algumas histórias que vinham da CASP, né? O fato de, sei lá, a pessoa era a segunda assistente e de repente se associar à CASP teve que voltar a videoassiste, sabe? Não sei se é desse jeito que funciona. Então, tinha um certo receio de ir para a CASP por conta dessas situações, sabe? Você fez uma jornada e daqui a pouco você fala, não, você tem que voltar, entendeu? Então, nem, não, é assim que funciona? Como é que é? Então, a CASP ela está em um momento de mudança assim também, né? A gente atualmente eu faço parte do conselho da CASP, nós somos 6 conselheiros e a gente está, enfim, repensando toda a estrutura da associação, entendendo o que funciona, o que não funciona. E uma coisa que a gente se pergunta muito nas nossas últimas conversas é se a CASP é democrática ou se não Ah, é. E eu acho que
muito das nossas conversas tendem a pensar a forma como os membros entram na CASP, né? Atualmente, a pessoa se candidata e ela tem que ter aprovação de 3 primeiros assistentes associados. Tá. Mas, enfim, acabei me perdendo assim. Então, eu acho que o mercado audiovisual mudou muito nos últimos anos, né? Eu acho que a gente não pode ignorar que é isso, a boa parte dos assistentes de câmera, dos fotógrafos, muita gente não fez a carreira tradicional, não passou pela escadinha de vídeo assiste, segundo, primeiro, e tudo bem, e, sabe? Isso é algo que aconteceu no mercado, foi incorporado, e não adianta a gente fingir que isso é uma outra realidade. Lógico que, como uma associação de assistentes de câmera que preza por uma qualidade de trabalho, por uma forma de filmagem, a gente sempre estimula a carreira da escadinha, né? Estimula a pessoa a ser videoassiste, a ser segunda assistente, a ser primeira, porque a Sim. gente acha que isso muda a forma como as pessoas percebem o set, que elas se tornam primeiras assistentes ou fotógrafas que sabem o que demandar da sua equipe, né? Que, Certo. que tem uma outra visão, assim, que você poder amadurecer essa visão com o tempo e se tornar consistente em cada função que você passa, influencia também na sua carreira, né? Sim, com certeza. Então, acho que a gente estimula, a gente adora receber pessoas novas na associação que querem começar com vídeo e tal, mas também não podemos ignorar o que é o mercado, né? É um negócio vivo, não adianta a gente criar um É monte de regra. orgânico, né? É, ele é orgânico, né? Ele vai mudando ali. Não, mas Exatamente. eu te pergunto tudo isso porque faz parte da jornada de quem está trabalhando nessa área, né? Porque também pode, é o que você falou, essa área ela é orgânica. Você pode se envolver com o sindicato, você pode se entender que não é para você, tem gente que é para isso, entendeu? Então cada um vai fazendo a sua escolha. E eu sou filha de sindicalista, né? Meu pai era de sindicato dos bancários de São Paulo e também do Vale do Paraíba, né? E aí eu sempre fazia os enfrentamentos com meu pai. E aí eu lembro que quando surgiu as DSLRs, as câmeras DSLR, e aí eu lembro que eu tinha uns amigos fotógrafos aqui em São Paulo, porque eu não sou daqui, eu sou de Ubatuba. E aí esses amigos ficavam assim, meu Deus, agora a gente é fotógrafo ou a gente é videomaker, né? Que era o nome que foi dando, né? E aí a Associação dos Fotógrafos começou a pegar muito forte nisso, porque até os fotógrafos da Folha começaram a fazer essa migração, né, de sair para fotografar fotojornalismo, já tinha que trazer um vídeo também, né? E aí o sindicato, né, começou a pegar nisso. E aí eu fiquei refletindo, né, até que ponto de fato é uma coisa que tem que trabalhar a questão do profissional, porque senão é um cara para fazer um monte de coisa, mas também que ponto a necessidade do mercado faz com que cada pessoa que esteja trabalhando nessa profissão e tenha uma câmera que fotografe, filme, vai estar no mesmo lugar, tenha que trazer esse material porque a empresa dele está pedindo, né? Então, tem esse dilema dessa profissão, né? Não só dos fotógrafos de estilo, como também os fotógrafos de cinema, que também tem muita gente fazendo videomaker, né? Que eu não sei como é que você está olhando aí, né? Eu não consegui assistir a live da presidente lá da Sindicine, mas como é que vai ser esse futuro aí nosso, né? Como assistente de câmera, operador de câmera, como é que vai ser isso? O que você vê, você, Gabi, o que você está vendo aí? Como é que vai funcionar isso para a gente, né? Ixi, difícil. É um exercício de futurologia que a gente está fazendo diariamente no conselho da CASP, também no sindicato, de caramba, como que vai ser esse negócio, né? É desafio, né? Bem desafiador isso, entender, né? Exatamente. Eu acho que o que a gente tem claro é que a forma como a gente filmava antes, como os sets funcionavam até agora, vão ser diferentes, assim. Nada vai ser como antes.
E os sets vão ser Então, mais enxutos também, né? Bem enxutos, né? então, tem toda uma discussão. Quando a gente está discutindo muito um documento, né, que a gente está fazendo para pensar essa volta às atividades, e a gente divide esse documento em três fases. Uma primeira fase que é pensando o cenário atual, assim, de trabalhos remotos, enfim, como assistente de câmera é difícil ver um mercado, né, nessa fase, talvez mais como uma consultoria, talvez em algum momento, mas são filmagens que são realizadas exclusivamente dentro das casas, com celulares, sem equipe, Drones, né? drones, exatamente, é tudo virtual, sem contato físico, sem locação, sem nada. Tá. E a fase mais difícil que a gente está discutindo seria a segunda fase, que é uma pequena abertura do mercado, mas com uma série de restrições sanitárias e trabalhistas que a gente ainda está definindo. Enfim, é uma série de conversas dentro do sindicato, com o patronal, para definir realmente como isso vai funcionar. Enfim, muito difícil falar porque a gente tenta fazer um Sim, documento que seja de âmbito nacional e que consiga abranger todas as, enfim, todo tipo de audiovisual, né? Documentário, publicidade, cinema, mas por isso acaba sendo um documento um pouco geral, assim, também. Mas acho que nesse momento o mais importante é a gente focar na questão sanitária e ter um acordo entre todos nesse sentido, né? Para proteger sim, mesmo as pessoas. é verdade, isso é bem importante, né? É o desafio de todas as profissões aí, não só a nossa, mas todas as profissões. A gente vai ter que se reinventar, né? Todo mundo se reinventando, né? E Gabi, Exatamente. e né, saindo um pouco do futuro e falando do passado, um pouquinho assim, quais foram os projetos que você fez, assim, que você me passou uma lista aqui, assim, de canais que você fez, né? Tipo Netflix, Globo, HBO, Universal, Fox. Que você fez de legal, assim, que você podia ir contando pro pessoal, né? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Eu, os meus primeiros estágios foram um longa chamado De Onde Eu Te Vejo, um longa Globo Filmes, Denise Fraga, Montagnier, que ainda estava vivo, saudoso. Tá, Fiz uma série da HBO como estagiária, chamada O Homem da Sua Vida, que lançou há relativamente pouco tempo, era um roteiro argentino. Aí, acho que o primeiro projeto grande de vídeo assist que eu peguei foi A Garota da Moto, uma série que era sim. Associação SBT e Fox. Era da SBT, Que, não? isso, era SBT e Fox. Foi veiculado nos dois, financiado pelos dois. Uma série enorme, acho que eu fiquei 9 meses filmando a série. Caramba, bastante, hein? E enfim, acho que como vídeo assiste, fiz Samantha do Netflix, fiz a primeira temporada de Carcereiros, que é Tá. da Globo. Carcereiros, na verdade, eu fiz minha carreira inteira no Carcereiros. Eu fiz vídeo assiste na primeira temporada e fiz segunda assistência na segunda. Deixa eu ver, pensando em Netflix, fiz 3% agora, também que é do Netflix. Deixa eu lembrar. A Eu trabalhei para a boutique. Fiquei 2 anos na boutique. Sim. Eu acho que meu primeiro contato com a boutique talvez tenha sido, talvez tenha sido mesmo eu fiz teste de VT na boutique quando eu estava começando a fazer câmera. Ó, o Ricardo lembrou, eu fiz o Ninguém Tá Olhando do Netflix também, uma série que saiu no ano passado, né? No fim do ano passado.
Fiz Hard, que é uma série que estreia agora dia 17 na HBO. Hard. Isso. Da HBO eu fiz o negócio também. Você chegou a fazer publicidades ou você ficou mais na ficção mesmo, nas séries? Putz, eu fiz quase que exclusivamente ficção. Fiz Legal. algumas publicidades entre uma série e outra, mas Nas suas folgas. exatamente consegui de alguma forma durante essa carreira emendar projetos. A Marcela lembrou que fiz Tempero Secreto também, que foi uma série do GNT, ficção do GNT, o que é raro, e alguns longas também, A Sombra do Pai, Albatroz, acho que O Olho e a Faca, enfim. É um pouco isso. Eu sou longueira, né? Que a gente faz. Fico mergulhada na ficção mesmo. Acho que é o que eu curto. Muito bom. Tô gostando aí dessa história. E, Gabi, deixa eu falar. Assim, você falou, né, que você teve um percurso aí bacana, né? Saindo da faculdade, teve estágio. Você, por acaso, assim, você viu ou você sentiu alguma coisa de dificuldade por ser mulher, por querer entrar no mercado, ou para você foi tranquilo nessa área, assim? Putz, difícil a pergunta. Eu, enfim, mais uma só vez a sorte jogando do meu lado. Eu sempre tive referências femininas como assistente de câmera. O primeiro estágio que eu fiz foi com a Marcela Pascoal e com a Joana Luz, as duas eram foquistas do filme. Então, eu sempre tive uma representação ali a quem Isso é bom. seguir também, o que é incrível, né? Mas lógico que existem questões sobre ser mulher e ser assistente de câmera, né? Acho que. Ai, que difícil falar. A gente pode falar, a gente já pode começar falando. Bom, ser assistente de câmera carrega pesos também. Então, começa por Exatamente. aí. Quando você vai para o set, né, para quem não conhece, você vai para o set, alguém fala assim, pô, você vai carregar tudo isso, você quer uma ajuda? Antigamente eu falava, não, pode deixar, eu consigo. Antes eu falava, mas hoje, né, você vai ficando um pouquinho mais velhinha, fala, ajuda aí, cara. E aproveita para o mais pesado. Mas, enfim, tem isso, tem a ver com isso também, né? Começa por Tem, aí, né? pensando como vídeo assiste, acho que quanto mais cedo você está na carreira de câmera, na verdade, mais peso você carrega, né? O peso do vídeo assiste é enorme, o peso das malas de lente é bastante, assim, as câmeras que eu costumo filmar nas séries costumam ficar com peso entre 11 e 15 quilos, assim, costumo estimar. Então, eu acho que primeiro parte de um lugar que as pessoas questionam assim, mas você é mulher e vai carregar todo esse peso? E aí, tudo bem, acho que não é nenhuma vergonha pedir ajuda, cada um sabe a sua estrutura física, Sim. mas também tem uma coisa que é muito desautorizar as mulheres assistentes de câmera em algum sentido, sabe? Às Sim. vezes nem pergunta se quer ajuda, sabe? Já vai Nem pegando, tem, nem já vai sabe se pegando, pode pegar, né? Nem sabe se pode pegar. exatamente. E às vezes você tá ali concentrada, carregando um peso, com uma coisa pesada no ombro. Eu sou baixinha também, às vezes é difícil ver do outro lado se você tá com um objeto grande, né? E é muito desautorizar, assim, já tive que me impor bastante, assim, de essa é a minha função, esse é o equipamento que eu sou responsável, então não me desautoriza, não tira da minha mão. Eu não tiro uma três tabela da sua mão, eu não tiro um objeto de arte do lugar, né? É a minha Gabi, função. deixa eu só te avisar, vai encerrar aqui, a gente começa de novo para ficar só mais um pouquinho.
E aí a gente vai Uhum. finalizando. Aproveita, vai no banheiro, toma água, aí a gente já volta. Pessoal, volta aí, tá? Só um minutinho, estamos de volta.